ao nosso redor, para que a gente tenha como que a gente pode lidar melhor com essas energias, para que a gente possa termos as nossas comunicações com o plano espiritual, com quem está ao nosso redor, e também quando a gente for aplicar um passe. Então, nós falamos sobre esses cuidados, falamos sobre sugadores de energia, né? A gente falou sobre as necessidades que a gente tem, né? Dessas energias, a nossa nutrição, né? Energética, sobre alimentação, sobre respiração, sobre o fluido cósmico universal, enfim. Então, falamos sobre a relação entre os sentimentos, né? Se a gente está triste, magoado, se a gente está com questões de vícios, tristeza, né? Então, falamos um pouco sobre tudo isso. O objeto não é esgotar, né, esse assunto, sabe, para nós que estamos em constante, né, movimento entre o plano espiritual e o plano material. Então, essas energias, elas estão conosco. Então, a gente tem que aprender a lidar com elas, né? E a gente vai começar hoje falando né, sobre para evitar carência dessa energia energética, né? Então, alimentar-se de forma adequada, ou seja, cada alimento que a gente ingere, ele tem a sua própria energia. Então, isso faz parte desse processo, né? Combater e eliminar os vícios, né? Os vícios de qualquer álcool, drogas, vício de pensamentos negativos, né? Sentimentos de revolta, de disputas, de brigas. Então, tudo isso faz com que a nossa carga energética ela diminua, né? Então, muitas vezes a gente comentou, né? Muitas vezes você está bem, de repente você se sente mal, você, sabe, parece que você está assim com dificuldade para andar. Isso é a carência da carga energética, né? Porque a gente está em conflito. Então a gente tem que melhorar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, tá? Pode pôr o seguinte, Marcelo. Quando você quiser fazer, tá? Quando você quiser fazer algum comentário, você entra. E quem quiser também, a gente vai abrir depois para. Mas se quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Então, o que acontece? Quando a gente se alimenta de uma forma inadequada, ingerindo alimentos pobres em vitaminas e minerais, provocamos, é claro, uma desnutrição energética. Então, fumar, embriagar, drogar, gastam muita energia vital, causando, então, essa desnutrição. Porém, a pior é provocada por sentimentos negativos. Então, por isso, melhorar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, são muito importantes para preservar os níveis de fluxos energéticos, né? A gente sempre fala nisso, né? Vamos pensar positivamente, vamos, né, ter atitudes
positivas, né, emoções positivas. Por quê? Porque isso realmente mantém os nossos chakras, né, livres de energias densas produzidas por sentimentos negativos. O que acontece? Elas bloqueiam esses chakras, impedindo a produção de fluidos vitais. Então, para quem não tem ainda uma familiaridade com os chakras, com certeza a gente vai falar isso na sequência, em algum momento, né? Porque também é importante a gente ter esse conhecimento, né, dos chakras, como eles funcionam. Os chakras, eles são como se eles fossem avenidas, né, que percorrem o nosso corpo, né, astral, e influenciam diretamente os nossos órgãos e glândulas, né? Então, os meus pensamentos, essa energia dos meus pensamentos, ele vai influenciar diretamente, bloqueando ou desbloqueando os nossos chakras, né? Então, essa troca energética, ela ocorre sempre, diretamente. Então, ao nos aproximarmos de outra pessoa, sempre vai ocorrer essa simbiose energética. Por isso que a gente está sempre trocando energias, né? Nos nossos lares, no ambiente de trabalho, nos locais públicos. A gente está sempre trocando energia, né? E quanto mais essa energia for positiva, mais a gente vai se sentir melhor, né? Então, eu lembro que eu dei falei sobre um exercício que a gente pode fazer, que é quando a gente está no nosso ambiente, quem estava vai lembrar, quando você está na sua casa, por exemplo, né? A sua sala, o seu quarto, o quarto do seu filho, ele tem energias diferentes, né? Agora, então você pode fazer exercício, sabe? Pega, entra no quarto do seu filho, vê o que você sente, né? Se tem ali alguma energia diferente na cozinha, né? Enfim. Então, tudo isso, né, no seu trabalho, né, você entra na sala de um colega, do seu chefe, o que você sente? Né? É um exercício, um exercício interessante. Então, tenhamos em mente isso. Essa troca energética sempre vai ocorrer. Nós estamos fazendo agora, hoje, uma troca energética. Né? Então, ao mesmo tempo, cada um de nós interage com outros, né, que de nós se aproximam. Então, estabelecendo os mais variados tipos de combinações, influenciando-os e sendo por eles influenciados. Então, essa troca é permanente com esses sistemas externos, né? Com nossas casas, como eu acabei de falar, ambiente de trabalho, locais públicos, né? Então, quando você entra por exemplo, numa casa espírita, ou numa igreja, ou num outro lugar qualquer, você vai sentir essas energias que estão nesses lugares, né? Isso são influências, né, que estão impregnadas nesses lugares. Então, se você entra e entra nesse né, em desequilíbrio com essas energias, você não vai se sentir bem. Eu até contei para vocês que eu tinha muita dificuldade de ficar em igrejas, né? Hoje ainda eu tenho essa dificuldade, mas muito menor, né? Por quê? Porque eu já não entro com essa impressão, né? Eu já entro com pensamentos positivos, que eu estou lá para me dirigir ao, ao plano, né? Ao plano maior, para um contato com Deus, com Jesus. Então, isso é importante, né?
eu tenho também, eu sempre conto um caso de uma reunião que foi marcada no SPI há uns 2 anos atrás, trazendo companheiros de outras casas espíritas para uma reunião, né? Então, uma reunião da USE, né? Gente, essa reunião eu fiz uma apresentação lá, nem lembro direito o que era, mas tinha uma energia tão forte, tão assim negativa, né? Que eu fiquei mal por 3, 4 dias, acreditem, né? Então, essas dificuldades, né, que a gente tem no nosso dia a dia, nessa troca de energias, a gente tem que procurar, identificar e à medida que a gente puder trocar, né, essa nossa disposição negativa ou de medo, ou de intranquilidade, de impaciência, de intolerância, isso tudo. Vai. Travou aí. Gravou. Deixa eu fechar o microfone. Tá falhando. Tá falhando. Às vezes, se todo mundo fechar a câmera, melhora a conexão dele. Ok. Fechemos. Precisa ver se ele voltou. Bom. Ri, se você estiver me escutando, é legal você sair e entrar. Ok. Então eu vou continuar aqui enquanto ele retorna. Eu vou colocar uma coisa que eu estava esperando a gente dar uma paradinha e que eu gostaria de colocar para vocês, né? Vocês já ouviram falar na regra 3.1 da psicologia positiva? Alguém já ouviu falar dessa regra? Não. Não. Para um pensamento negativo, você tem que trazer, né, para que você se mantenha num bom padrão energético, 3 positivos. Isso é científico para facilitar, né, a manutenção do seu estado energético. Então, isso que o Ricardo falou, assim, a gente está vulnerável a ambientes tóxicos, a muita coisa, mas os nossos pensamentos, eles são fundamentais para que a gente mantenha a nossa capacidade energética. Então, toda vez que vier um pensamento ruim, um pensamento diferente, né, que não é aquele que te traz alegria, tente colocar, no mínimo, 3 pensamentos bons. Ou seja, olha que legal, estou respirando, olha que bom, eu estou com saúde, sabe? Porque você tira essa carga, assim, daquilo que é tóxico, daquilo que não faz bem. Então, as pessoas que usam essa regra, efetivamente, elas têm um bem-estar muito maior, tá? Elas têm uma capacidade de se sentirem felizes de uma forma muito mais fácil do que essas pessoas que insistem nos seus pensamentos tóxicos. Por que a gente está falando de tudo isso, né? Porque à medida que a gente quer estudar a mediunidade, à medida que a gente quer ir nesse caminho do mediunismo, é importante que a gente entenda isso tudo que ele está trazendo, né? Nesse material que ele está trazendo. Você voltou? Voltou. Então, pode continuar. Continua. É importante que a gente traga assim, essa energia vital. A energia é isso, né? Ela é formada por esses nossos pensamentos, né? E esses pensamentos, à medida que eu limpo essa toxicidade, essa coisa que não me faz bem, eu mantenho o meu padrão vibratório alto e permite que eu me conecte a espíritos elevados. Então, só uma dica aí que fica para isso tudo que ele está trazendo, da alimentação e né, dos pensamentos e tudo mais, uma dicasinha legal para a gente conduzir a vida aí. Pode tocar.
Eu estava falando, então, como é que funciona, assim, é bem rápido o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é uma força energética, né? O que acontece? Ele identifica algo, por exemplo, pensamentos negativos. E se você continuar Seu som está prejudicado mesmo. A sua internet está ruim. Acho que o Ricardo podia tentar tirar o vídeo dele, que às vezes melhora a conexão, não fica tão pesado. Mas a internet aqui está intermitente. Né? Tá dando idas e voltas. A minha também tá. Eu não tô ouvindo agora, Ricardo. Ele tá falando? Não tá Eu vou sair. Não ouço. Coisa do presencial. Ricardo, né? se tiver cabo de rede, conecta direto no computador, para não ficar no Wi-Fi. Bom. Aqui nós estamos ouvindo e vendo todo mundo perfeito. Não. Todo mundo que está. Bom. Então vamos lá. A dificuldade na produção da energia vital, né? Eu vou dar continuidade aqui aos slides que ele colocou. Como vimos, né, quando se obstrui o fecho chakra esplênico, bloqueia-se a maior parte da entrada de energia vital. Então é importante que a gente tenha um entendimento dos chakras para que a gente possa perceber a importância da energia vital. A gente perde com muita facilidade a energia vital, à medida que a gente produz uma impressão muito vigorosa. A pessoa passa a agir como se não estivesse presente. Então é outra discussão muito forte, né? O presenteísmo. A gente não conseguir manter o nosso pensamento higienizado, o nosso pensamento limpo. Isso é um elemento dificultador muito grande. E sempre a gente está, nosso pensamento, ele sempre está fazendo interpretações, julgamentos, né? De como estão as pessoas, de como o que aquele caso quer dizer, e a gente tem que se distanciar dessas questões e simplesmente ser um serviçal, né, do plano espiritual, nada mais do que isso, né? Então o que a gente vai entender, o que vai acontecer, muitas vezes acontece, é que a pessoa ela perde, fica por baixo, né, da sua energia, ela falta força física. Então muitas vezes quando terminamos a reunião mediúnica, etc., a pessoa fica assim muito cansada, por quê? Porque perdeu, foi sugada, foi roubada essa energia vital dela por conta dos pensamentos, a falta de presença no trabalho, por medos que estão ali velados, por inconsistência nos seus pensamentos e por aí vai. Então, precisamos prestar muita atenção no que pensamos, né, e como que a gente está desenvolvendo isso. A pessoa fica sem estrutura para se identificar, fecha-se no mundo, vive no passado, sem alegria, sem satisfação. Vai perdendo apetite, vai ter aflições, ânimo, essa coisa toda, né? A falta de criatividade e um monte de coisa acontece a partir disso. Não consegue se livrar da angústia. E aí a gente começa a se sentir enfermiço, doente, né? E culpa, às vezes, até o centro espírita por tal situação. Então, o que a gente tem que fazer é ter uma ligação plena com a energia vital cósmica. O que é isso? Quando nós temos os chakras livres das energias negativas, nos ligamos a uma fonte inesgotável de fluidos que poderão produzir muita energia vital. Essa que é a questão. A vontade de viver da um indivíduo, a gente tem uma presença, uma força, uma vitalidade que é espetacular. Eu estou aqui agora, eu estou a serviço da espiritualidade maior, é o que eu desejo, é o que eu desejava fazer e sempre desejei fazer, está aqui a serviço.
né, tá aqui me aprimorando o meu conhecimento, com esses espíritos que são sofredores, com esses espíritos que são iluminados, eles vão trazer ensinamentos importantes para mim. Então, isso vai me recarregando a energia, isso vai me colocando numa fortaleza muito grande, independente do tipo de espírito que nós estamos recebendo. O pior espírito que a gente possa receber é o melhor aprendizado que a gente tem, porque ele é uma consequência daquilo que ele viveu na Terra. E nós nos deparamos com centenas de espíritos encarnados que estão na mesma condição que ele. E não sabemos, na maioria das vezes, como dar uma orientação, como, né, estabelecer uma relação real e verdadeira com ele. Você voltou, Ricardo? Não? Não voltou. Então, continuo aqui. Sugadores de energia. Quem são esses sugadores, né? São pessoas físicas e psicologicamente sadias e equilibradas, né, que nutrem-se diretamente nas fontes naturais de energia. Mas as pessoas desequilibradas, que por terem perdido o contato com a sua própria natureza interna e mais profunda, perderam também a capacidade de absorver e processar o alimento energético natural. Está tudo aí, está tudo pronto, como sempre diz o Ricardo, né? E a gente só não capta porque a gente esquece disso, né? E como que a gente esquece, né? Essa que é a ciência que a gente tem que entender. Prestar atenção, por exemplo, na nossa fala. Essa figura aí do lado é muito interessante. Eu vou comentar. As características de um sugador são muitas, mas a principal é de qual todas as demais derivam, é o egocentrismo. Quanto mais a pessoa estiver voltada para si mesma, concentrada em si mesma, mais ela terá dificuldade para estabelecer contatos com fontes naturais dessa nutrição energética. O que isso quer dizer? As pessoas que são imperativas, né? Você tem que fazer isso. É melhor. Então, quando a gente começa a entrar nesse lugar, né, das fórmulas, do que eu sei, eu quero, eu mando, eu já sei tudo que acontece, eu tenho entendimento da espiritualidade, que eu vejo tudo, a gente começa a perder essa essência energética, a natureza energética, né? E quando a gente não coloca dúvida, quando a gente não se coloca numa posição de aprendiz, né? Nós estamos ali aprendendo o que a gente quer, o que nós estamos fazendo enquanto espíritos encarnados a serviço da espiritualidade maior, desses seres que estão nos ajudando. Então, vamos tentar olhar para as nossas frases, para as nossas falas, né? O que a gente fala para os nossos filhos. Não, você tem que fazer assim, você precisa fazer assim. Você está perdendo a chance de se comunicar bem com o espírito, de falar de uma forma mais adequada com o espírito, né? O que é? É se colocar de uma maneira humilde, de uma maneira simples, né? Com a nossa própria natureza. Porque assim como eu e qualquer outro ser, qualquer um de nós temos capacidade, né? Por menor que seja a nossa capacidade, nós temos capacidade de fazer nossas escolhas, de entendermos, né, como podemos lutar pelas nossas dificuldades. Faz sentido? Está sendo muito rápido? Como é que vocês estão aí? Dá uma palavra aí para mim. Tá ótimo. Tá bem assim? Bem. Tá tudo bem. Alguém quer fazer algum comentário? Não, eu não. Não? Pode continuar, mano. Conhece alguns sugadores de energia na vida de vocês? Pode pensar um pouco? Todos conhecem, né? Temos, às vezes, uma convivência até muito próxima desses sugadores de energia, né? E quais são os mecanismos que eles usam? Sugadores de energia praticamente não terá energia para transmitir, né? Ocorrerá que ele praticamente não terá energia para transmitir. As pessoas se tornam sugadores de energia porque absorvem a energia do outro e, por estarem debilitadas, metabolizam e consomem toda a energia absorvida e não sobra nada para retornarem a outra pessoa. Então, isso é um problema. Vamos prestar atenção em quem são esses sugadores de energia. Eu quero exemplos desses sugadores de energia. Alguém que vocês conheçam, alguém que vocês ouviram falar, alguém que a gente possa começar a identificar como esses sugadores de energia. O chefe vale? Hã? O chefe vale? Vale. Mas explica por que é o sugador de energia. O que você sente que suga energia? Bom, é o comportamento dele para com todo mundo. Mas está bem melhor, né? Tá ouvindo? Uhum.
é o comportamento dele com as pessoas. Ou seja, é o que você acabou de falar. Ele tem o poder de mando, ele sabe tudo dele é prioridade, não importa a urgência que você está, se ele pediu, é o dele que tem que ser feito primeiro, mesmo que seja uma coisa mais simples. Então é aquele cara que qualquer coisa que sai de errado, ele guarda, ele tem um caderninho negro, uma semana depois ele te chama e fala, olha, aquilo que você falou tal dia e tal hora não foi legal por causa disso. Tá? Mas porque ele quer mostrar a superioridade. Egocentrismo. Arrogância, né? Arrogância. É isso aí. São esses elementos que a gente tem. Orgulho e tudo mais. Então, são esses elementos tóxicos. E aí, como que a gente vai se blindando disso, né? Como que a gente não deixa que essa pessoa sugue a nossa energia? Qual é a ciência? Qual é a ciência disso? Tá difícil, eu estou aprendendo a me blindar, mas não é fácil, não. Vamos lá. Blindando, vamos lá. Qual é a ideia? Marcelo, boa noite. Não te ouvi. Todos nós somos. Oi. Alô? Agora sim, dá para ouvir. Ouvir quem? A mim? Você estava Estava picotando. craquelando. Ah, desculpa. Entendi. Então, eu estava falando do mecanismo de defesa, né? Todos nós, por outro lado, nós somos naturalmente dotados de mecanismos de defesa contra a perda de energia vital. Quando nós perdemos a posse e o controle do centro de gravidade, quando por estresse, cansaço, tristeza, depressão, mania, frustração, neurose, projetamos para fora de nós, mesmo alteramos e debilitamos a estrutura do corpo sutil, tornando-a permeável, né? E assim nós tornamos presas fáceis dos sugadores de energia, porque aceitamos suas provocações com facilidade, e isso nos vincula a eles. Então, olha só, então pegando a história do Serginho, qual é o mecanismo de defesa que nós temos que usar? É não entrar, né, nesse campo vibratório que ele tem. Porque à medida que eu estou fazendo um julgamento dessa pessoa, à medida que eu estou dizendo assim, ele é um egocêntrico, ele é uma pessoa que tem muita soberba, ele é isso, ele é aquilo, meu pensamento já foi para o mesmo lugar que o dele. Entendeu? À medida que eu simplesmente eu não levo esse pensamento adiante, eu não preciso, assim, ele vai fazer algum tipo de intervenção, de alguma crítica que ele vai fazer a mim, eu vou simplesmente dizer assim, olha, eu vou aceitar essa crítica e vou ver o que eu vou fazer com ela, porque eu posso não fazer nada, eu posso simplesmente ignorar. Mas se eu falar assim, lá vem ele de novo, já vem de novo fazer isso, blá, 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 o que vai acontecer? O que você está fazendo? Você está fazendo uma alimentação desse comportamento da pessoa. É isso que um espírito perturbado, um espírito que esse espírito que é um sugador de energia, ele quer que você entre no mesmo padrão vibratório que ele. Então, precisamos evitar, né? Não ser essa presa, né, desses espíritos que são obsessores, que vão trazer isso tudo que ele está dizendo, né? Ideias de depressão, de angústia, de autoflagelamento, de suicídio. A gente tem muito isso, né? Tem muitas situações que nós atendemos nos centros espíritas, as pessoas, infelizmente, elas entram com muita facilidade nesse lugar, né, de permitir que os sugadores de energia se aproveitem deles. À medida que Meu microfone está com problema? Não, alguém quer falar alguma coisa. Não, eu tô aqui no ar já pelo celular, entendeu? Estou tentando, mas legal. Deve ter sido aqui. Mas continua. Eu estou tentando entrar pelo computador, tá? Mas eu estou participando. Legal. A hora que você tiver, me avisa aí. Então, a ideia é que a gente entenda, assim, que a gente tenha uma compreensão dos tipos de sugadores, né?
Existem vários tipos de sugadores. E é interessante porque, nesse caso aqui, nessa história aqui, nós vamos estar aprendendo alguns sugadores que a gente não imagina. Esse aqui é um caso, né, o especulador. Olha que interessante. Ele diz assim, que existem pessoas que usam a maneira de adquirir energia fazendo perguntas para sondar o mundo da outra pessoa, com o propósito específico de descobrir alguma coisa errada. São aquelas pessoas que dizem assim, eu sou bom de achar problemas, sabe? Meu negócio é achar problema. E ele está, na realidade, ele quer, né, levantar problema dos outros para poder se alimentar, né, dessa energia. Assim que fazem isso, criticam esse aspecto da vida da outra pessoa, e se essa estratégia der certo, aí a pessoa criticada é atraída para esse sistema de vampirização. É uma obsessão encarnatória, né, entre os encarnados. Se a pessoa criticada se ligar àquele nível de energia, passa a dar atenção às críticas, cria-se um vínculo energético, uma simbiose, e aí vai buscando, esse especulador vai buscando, até que você, quando percebe esse espírito, que percebe e que foi atacado por esse especulador, ele está com uma coleia de espíritos ao seu redor, utilizando desse mecanismo de dizer assim, olha, você está fazendo isso, aí para você, pensando em pensamento, esses espíritos já se aproveitam também de você. Então, ele sempre tudo começa, né, com um plano encarnatório, com as pessoas com as quais convivemos, e te levam, né, esses sugadores de energia, que são pessoas encarnadas, eles te levam para um padrão vibratório, permitindo que os espíritos, nessa situação, também usufruam do espírito, do seu espírito. Então, precisamos prestar atenção nisso, né? Tem outro espírito, outro tipo, né, de sugador de energia, que é o coitadinho. Esse aqui é bem interessante. Quando alguém lhe conta todas as coisas horríveis que já aconteceram com ele, insinuando que todos são responsáveis pela situação que se encontra, menos ele, é claro. Né? Essas são as vítimas que tem. Então, assim, eu já passei por tudo, as coisas não mudam, são horríveis, eu vou continuar. Essa pessoa, ela não está buscando se ligar pelo sentimento de pena. Ele faz você se ligar pelo sentimento de pena, de forma passiva começa a sugar energia. São os coitadinhos de mim. Eu sou um coitado, nada dá certo comigo. Né? É um tipo de vampirização, que aqui a gente chama de coitadinho. Nunca se viu com alguém que se faz sentir culpado quando está essa presença dele, mesmo sabendo que não existe nenhum motivo para se sentir assim. Então, quando isso acontece, é que você entra no mundo dramático de um coitadinho. Tudo que eles dizem e fazem nos deixam numa posição em que parece que não estamos fazendo bastante para ajudar. Ele está sempre por baixo da situação, ele sempre precisa mais, sempre ele solicita mais, porque ele é o fraco da história. Ele está sempre fraquejando, ele sempre está, a posição dele, a situação dele é a pior de todo mundo. Ele ainda não se tocou, né, o coitadinho ainda não se tocou, que todos nós estamos num processo reencarnatório, que todos nós passamos por sofrimento, e ele, infelizmente, muitos deles não saem desse lugar. Passam, às vezes, a vida toda nesse lugar, né, de frágil, de coitadinho, de precisando sempre mais ajuda do outro, e aí ele se veste, às vezes, de ajudar alguém, de não, eu ajudo também e tal, mas no fundo é muito mais para ser ajudado do que qualquer outra coisa. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Ricardo, você está aí? Você quer voltar? Você quer falar do intimidador? Eu tô. Olha lá. O intimidador. O intimidador, né? Peraí. São aqueles caras que ameaçam, né? São aquelas pessoas que te ameaçam. É um pouco o chefe do Sérgio. Ele vai tentar intimidar. Você estava dando o exemplo aí do chefe do Sérgio? Ele deu o exemplo no início dos tóxicos. E o Sérgio não intimida ele, não? Não sei. Porque no final fica isso, né? Fica uma troca de intimidações, né? Porque se cria um vínculo energético, você cria simbiose. Você cria, né? Você se julga agredido, aí você liga naquele nível, né? Aí então vai ter um vínculo, né?
nesse caso. Então, o que através da energia, você vai mandar mágoa, rancor, ódio, etc., o que você está sentindo no momento. Então, existe aí essa troca, né? Então, quando a gente passa a combater rancor com rancor, agressão com agressão, o que acontece? A gente passa a ser vampirizado, né? Não sei se todos estão familiarizados com essa nomenclatura. Vampirizar significa sugar energia. Então... Mas o mecanismo é esse mesmo. Ontem foi típico isso acontecer. Não escutei, Serginho. Pode repetir? Não. De acordo com o que vocês estão falando, ontem aconteceu isso mesmo. Ontem eu estava meio incomodado. E é justamente isso que o Ricardo falou. Tá? A gente pode até não revidar de voz ativa, mas por dentro a gente revida a mesma coisa. A nossa tendência é fazer o mesmo, né? Porque a gente entra facilmente nesse lugar. Sim, a gente se incomoda muito fácil. Pode ir. A gente não quer ficar por baixo, nem que seja nas coisas negativas, né? Exatamente. Beleza? Pode continuar. Então... Tá vendo aí as pessoas de... Tá. Ao comportamento. Então, essas pessoas violentas, agressivas, que criticam tudo, reclamam de tudo, que se queixam de tudo, então são atitudes que são formas, né, de sugar a energia das outras pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não conseguem se ligar nessa energia boa, né, nessa energia abundante que nós temos à nossa disposição. Aqui está uma energia cósmica, né? Por quê? Porque não se moralizam, não largam seus vícios, não mudam seus comportamentos egoístas. Então, encontro nessas formas de ser meio de sugar a energia das outras pessoas, né? Então, continuando aí no exemplo do Sérgio, se o teu chefe ele tem esse comportamento, é porque ele não consegue buscar essa energia cósmica, né? Agora, a gente acaba também, muitas e muitas vezes, sabendo como que a gente tem que fazer, que é nos ligarmos a essa energia cósmica, mas a gente acaba entrando nessa vibe, na mesma sintonia. Então, fica uma situação complicada, né? Que você... ninguém está se sentindo bem numa situação dessa. Mas o que nós estamos colocando aqui para que a gente comece a enxergar dessa forma é que um mau comportamento, né, é uma forma de sugar energia. Alguém tem alguma coisa? Mas eu estou fazendo bastante exercício, tá? Para conter esse meu sentimento, tá? Para justamente não vibrar na mesma frequência que ele vibra. Quais são os mecanismos que eu estou utilizando atualmente? Uma meditação aqui, não é muito longa, está em torno de 10 minutos, mas é o suficiente para mim poder sentar, relaxar com uma música para poder filtrar toda essa negatividade adquirida durante o dia e, ao mesmo tempo, criar uma blindagem para que novas energias não penetrem, tá, na minha pessoa, no meu ser, vamos dizer assim, nos meus pensamentos. E eu aumentei bastante também o meu modo de agir, tentando não deixar exatamente isso que você falou, tá? Ele ficar cutucando onça com vara curta e eu revidar. Então tem coisa que ele fala que eu estou deixando agora de responder, tá? As pessoas... E lá também é o seguinte, já que nós demos eles como exemplo,
as pessoas lá também me usam muito para desabafar e para falar as coisas. Tá? Então eu sei praticamente quase o que todo mundo lá sente e pensa. E acaba sendo sugado. E é o que você falou, é um tipo de vampirização também, porque as pessoas chegam lá, eu não aguento mais isso. Sérgio, puta, mas por que o cara fez isso comigo? Tá? Ao mesmo tempo, eles me usam para desabafar. E você tentar fazer com que as pessoas também não vibrem nessa frequência, fica difícil. Então, o que eu estou fazendo, gente? Vamos mudar um pouco o pensamento, vamos parar um pouco de falar nisso. Tá? Isso. E está me ajudando de uma certa forma, tá? Orientando os outros, eu estou começando a me ajudar também. Tá? Vocês virem aqui toda vez que reclamar, só vai ter esse assunto no nossa pauta. Vamos mudar um pouco o assunto. Uhum. Tá certo. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, né? Aí vale para o entendimento de todo mundo. Nós temos pessoas com mindset fixo e pessoas com mindset flexível. O que são as pessoas com mindset fixo? Né? É um livro enorme que fala sobre isso. É muito bom, depois eu posso postar para vocês a recomendação dele. Que são essas pessoas que elas passam a vida repetindo as mesmas coisas, não entendendo que elas são repetitivas, que elas não conseguem mudar os seus pensamentos com relação a absolutamente nada. Eles se centram em si mesmos e ficam achando que eles estão sempre fazendo certo. E aí, quer dizer, o contraponto disso é exatamente o que o Serginho trouxe. Assim, olha, essa pessoa, ela não vai mudar, não adianta, nós não vamos conseguir. Ela acredita, ela tem as crenças limitadoras dela, ela tem as dificuldades dela. Quem pode mudar somos nós. Tem uma historinha que eu gosto muito dessa história da nora que queria matar a sogra porque não aguentava mais e foi numa bruxa. Essa é clássica, é bem legal. E ela falou assim, eu quero matar, mas eu não queria que ninguém descobrisse. Ela falou assim, você tem que botar um pouquinho desse veneno todo dia, mas para que ninguém desconfie, com o tempo ela vai morrer, mas para que ninguém desconfie, você precisa tratar ela bem, porque senão vão desconfiar. Comece a tratar ela bem. E aí a menina foi com a fórmula lá e começou a tratar bem a sogra, etc. e tal. E de repente o que aconteceu foi uma inversão, né? Ela voltou para a bruxa, não, mas eu não quero, eu estou gostando dela, etc. e tal. Então, quem foi? Quem teve a mudança aí? Porque ela... A mudança foi da nora, né? Ou seja, ela mudou o comportamento dela e parece que tudo... Então, se você não muda o seu comportamento, você está entrando no mesmo padrão vibratório. É isso que você tem que quebrar. Não adianta. Ela tem lá suas crenças limitadoras, ela tem o seu jeito de pensar, e você insiste em ir para o embate. Que ganho a gente tem? Nós vamos sair do lugar? Não vamos sair nunca desse lugar. Perfeito? Pode tocar, Rita. Espera um pouquinho, Marcelo. Marcelo. Oi, pode falar. Oi, tudo bem? Boa noite, a Betina. Tudo bem, Betina? Tudo. Boa noite, pessoal. Eu só fiquei pensando uma coisa, tá? Aqui vocês estão falando, estou tentando fazer essas ligações. Mas eu tenho uma amiga de muito tempo, né? Que eu percebo, assim, que a gente fica meio que nessa simbiose, sabe? Uhum. De ela fala, só ela tá certa, não escuta o que o outro tá falando, acho que eu também devo sugar a energia dela, enfim, uma coisa meio doida, né? E eu comecei a falar para ela, né? Porque os sugadores de energia não precisam ser só os chefes ou as pessoas distantes. Pode ser pessoas bem próximas. Sim. E eu comecei algumas vezes a falar para ela que eu gostaria de falar também. Né? Isso, claro que foi todo um trabalho, não cheguei de uma hora para outra e sair falando, porque eu também não estava tendo uma habilidade social para fazer aquilo. Mas
só estou compartilhando porque é muito interessante isso que eu vivi recentemente, tá? Eu comecei a falar para ela que, né, que às vezes ela comentava alguma coisa dos problemas dela, como só se o problema dela fosse grande, né? Eu comecei a falar como eu me sentia, muitas vezes, né? E eu percebi que é engraçado, a gente continua amiga, mas ela começou a se afastar. Perfeito. Né? Porque eu falei assim, eu não tô aguentando, eu saía muitas vezes com dor de cabeça das conversas. Isso. Né? E cansada, e ficava meio que uma briga de foice, sabe? Quem que vai falar? Eu fico pensando quantos espíritos ali que ficavam no meio dessa conversa, né? Perfeito. E aí, eu não sei, eu comecei a falar, claro que eu faço terapia, isso também ajuda bastante, faço minhas conexões aí com o plano espiritual, mas aquilo estava me fazendo muito mal, sabe? Com essas histórias de vacina, antes de ter a vacina, que a vacina nunca ia chegar, e só ela sabia, porque ela trabalha na Unifesp, porque só ela sabe, não sei o quê. E eu fiquei pensando o quanto a gente estava desgastando, e quanto uma estava sugando a energia da outra, né? Uhum. E eu comecei a falar como eu me sentia muitas vezes. E a gente agora tem uma relação saudável. Porque antes eu acho que era uma simbiose, né? Eu só escutando. E quando eu falava, eu estava brava, eu acho que eu estava como o Sérgio, assim, né? Eu estava cansada, não sei, eu estou achando que está funcionando. E que a gente está tendo uma relação saudável. Eu parando de sugar a energia dela e ela parando de me sugar. Perfeito. Enfim, só estou compartilhando isso, que eu estou pensando no que vocês estão falando. Certo? Muito bom, muito bom. Muito obrigado por compartilhar. É isso aí. A gente tem que... São os nossos exemplos na vida que vão nos ajudar a entender, porque são os espíritos encarnados que nos ensinam a lidar com os espíritos desencarnados. A verdade é essa. Essa é a nossa dificuldade. Não saber, a gente não sabe lidar. Então a gente às vezes não usa, a gente tem uma relação tóxica, uma relação doentia, uma relação de como você trouxe agora, né, de simbiose, de sugar, de sair mal, e a gente não tem coragem de doutrinar esse espírito. E o que você fez foi uma doutrinação de um espírito encarnado. Você simplesmente foi lá e disse, olha, não é assim, você não vai conseguir evoluir na luz que eu gostaria de oferecer a você e na luz que eu gostaria de receber de você. Acabou. Tá simples assim, é isso aí. Não foi tão simples não, Marcelo, sim, não foi não. Sim. Foi muito difícil, mas eu fui dizendo como eu estava me sentindo, porque mesmo quando eu falava, não, vamos olhar para o bem, vamos falar de outras coisas, não adiantava, porque eu entrava naquela energia. Então foi muito difícil. Mas eu penso... Mas você sabe por quê? Você sabe por quê que é difícil? Não. Você tem ideia? Porque ela está num padrão vibratório, ela está num lugar de toxicidade, né? De sugar. Ou seja, ela já é sugada. E ela não está entendendo que ela é sugada. Mas eu também, né, Marcelo? Eu também. Mas você não é sempre. Mas nem sempre, só quando encontra com ela. Porque você recebe, né? Você faz a captação dessa energia que ela traz. Por você gostar dela, por você ter proximidade, entendeu? Entendi, eu ia fazendo essas conexões. Isso é o dia a dia dela. Ou seja, ela está sempre nesse lugar. Então ela tem o quê? Um mindset fixo. Ela é obsessivo o pensamento dela. Ela tem um pensamento obsessivo. O mindset fixo é isso. E você é flexível. Eu falei assim, não, peraí, mas deixa eu falar do meu sentimento. Aí você começou a rechaçar o que ela vinha te trazendo, essa toxicidade que ela vinha te trazendo. Entendeu? Entendi. Ela não sai do lugar. É como o chefe dele. Ele não sai daquele lugar. Não adianta. Quem vai sair do lugar é você. A mediunidade é isso. Aqueles espíritos pelos quais nós estamos recebendo são espíritos que eles não estão dispostos a sair do lugar. E nós não vamos tirar ele do lugar. Quem vai tirar é a espiritualidade maior a partir do momento que ele tiver consciência e vontade, que é exatamente o trabalho que você né, de fazer com que ela acorde num determinado momento em que você consiga, pelo menos, travar uma pequena conversa com ela. É assim que funciona.
A gente não consegue. A espiritualidade é que vai tentar esclarecer, trazer um pouco de esclarecimento, um pouco de entendimento do que ele está fazendo consigo mesmo, do que a pessoa está fazendo consigo mesmo. E vou te dizer, essas pessoas que já estão nesse processo obsessivo, é obsessivo, elas repetem, e por mais que você consiga tocar o coração delas em um determinado momento, a facilidade com que elas voltam, porque elas têm o acesso a esse padrão vibratório com uma facilidade enorme, assim como alguns têm uma facilidade enorme com o padrão do amor, da amizade, né? A mesma coisa. E eu posso dizer, Marcelo, que alguns anos da minha vida atrás, né, nós estamos falando de 4, 5 anos atrás, eu com certeza eu era muito parecida, porque eu também ficava num assunto que só olhava para o meu umbigo, eu só achava que o mundo estava contra mim, né, e eu sei muito bem como eu me sentia. Eu sei o quantas pessoas eu agredi verbalmente, porque eu não entendi a situação, né? E graças a Deus, as coisas foram tomando o rumo que deveriam tomar, que já estava previsto, eu acho, na minha encarnação, mas eu também estive nesse papel, e eu sei o quanto eu sofri. Não era de coitadinha que eu estou falando, mas eu estou falando de quanto eu estava em sofrimento mesmo, espiritual e físico e tudo mais, né? Então é bem delicado, porque eu já vivi essas duas situações profundamente, né? Obrigado por compartilhar, e é isso mesmo. Essa pessoa, né, à medida que ela permite a obsessão, ela permite esse pensamento obsessivo, né, com relação a determinadas conversas e tudo mais, ela não está percebendo o que ela está fazendo para o físico dela, que é um pouco disso que nós estamos trazendo, né? Desse alimento que nós estamos falando. Se a gente não se alimenta energeticamente, se a gente não faz uma boa alimentação das energias, infelizmente, nós não vamos ter a menor condição de desenvolver a nossa espiritualidade positivamente. Nós não vamos conseguir servir o outro. Então, a autocrítica que nós temos que fazer, né, o tempo todo, isso que você fez, é pensar nisso. Será que eu não estou tendo esse comportamento tóxico? Será que eu estou me alimentando de energias que realmente me façam progredir, avançar nesta encarnação? Porque não adianta a próxima, a gente tem que fazer nessa. Deixar para a próxima não dá. É interessante, Marcelo, porque eu tinha medo até de desencarnar naquela situação que eu estava. Porque, com certeza, eu acho que eu ia sofrer muito, né? Porque era... Enfim, só compartilhando aí. Desculpa, Marcelo. Não, imagina. Isso enriquece, fica tranquilo, Betina. Mas é bom a gente ter consciência onde a gente pode entrar. São os lugares em que a gente está vulnerável. Só que cada um de nós aqui, né, nós temos a consciência e merecimento. Então, nós todos estamos vulneráveis a esse tipo de comportamento. Não é que é exclusividade do chefe, é exclusividade da sua amiga, não é? Isso é exclusividade. Nós também temos isso. Né? A única questão é que nós estamos aqui estudando para melhorar as nossas escolhas, para saber que, à medida que eu vou tomar uma decisão qualquer, isso pode, de alguma maneira, me trazer algo de volta, que é a ação e reação. Aí fala, opa, pera um pouco. Né? Eu vou levar alguém para um lugar tóxico, para uma alimentação negativa. Deixa eu só complementar uma coisa. Obrigada. É interessante que eu também descobri algumas coisas nesse processo de tentar desvencilhar dessas frequências, tá? Descobri uma coisa. Boca fechada não entra mosquito. E vou até te explicar o porquê. Porque era normal, às vezes, numa primeira oportunidade, eu falar alguma coisa do meu chefe ou de alguma coisa que me incomodava. E a gente que se conhece desse centro há um bom tempo, sabe que vira e mexe eu falava algumas coisas. Ultimamente eu não falo tanto. Justamente por isso. Porque se você fala, você alimenta uma outra pessoa para revidar um assunto e vira uma bola de neve isso. Então eu estou me contendo muito para falar algumas coisas. Outra técnica que eu comecei a utilizar
Uma outra técnica que eu comecei a utilizar na empresa, que eu utilizava muito com a minha mãe, era o desvio de atenção. Ela sempre vinha reclamar e falar das mesmas coisas, falar mal dos outros, que era costume dela, e eu puxava um assunto completamente diferente para ela não ficar falando aquilo toda hora. E com essas pessoas que vão lá comigo começar a falar, reclamar de um, reclamar de outro, eu comecei a usar a mesma técnica. Porque é diferente de entre aspas, um atendimento fraterno, quando alguém tem um problema e te chama para contar alguma coisa na busca de melhorar, ou simplesmente desabafar. O único objetivo lá é só ampliar essa energia negativa. E eu estou utilizando a técnica de desvio de atenção. Elas vêm falar alguma coisa do chefe ou de alguém que fez isso, aí eu começo a mudar o assunto, eu falo o que eu fiz no final de semana, que eu comi, deixei de comer, a cachorrinha. É para não reforçar essa ideia, essa energia lá dentro. E está dando um pouco certo isso. Sim. E a gente tem que buscar esses entendimentos, essas fórmulas, porque cada situação é uma situação. E não vai dar certo. Não é o fato de dar certo com esse que vai dar certo com a amiga dela, com a amiga da medicina. Não tem uma fórmula. É nós que temos que aprender. Nós é que estamos, né, no nosso mindset flexível, nós estamos querendo evoluir, nós estamos buscando a nossa evolução. E se nós estamos buscando a nossa evolução, quem vai modificar somos nós. Não é o outro. O outro, ele não está nem aí. Ele não está buscando um aprimoramento. Se ele não está buscando aprimoramento, não adianta. Você está buscando aprimoramento. E aí os rótulos que colocam em nós espíritas, que nós somos bonzinhos, que nós somos isso, que nós somos aquilo. É isso aí. De verdade, eu me sinto muito feliz quando isso acontece. Quando falam isso de mim. Pode falar. Porque, como tem aqui desse slide aí que nós estamos utilizando de como agem os sugadores, tudo isso ainda é inconsciente na maioria das pessoas, né? Uhum. Então, isso e não tem jeito, quer dizer, não tem algo que você possa, algum manual que você possa consultar. Tem o seguinte, você não entrar nessa. Então, a Bettina estava dando exemplo, o Sérgio também. Eu vou dar um exemplo corriqueiro, cara. Hoje eu estava num dia de energias maravilhosas, energias boas, me sentindo bem e tal. O fato da internet ter caído aqui no meio me desequilibrou. Eu já fiquei nervoso, sabe? Então, você sente, né? É só você dar uma caída. Se você bobear, aí as coisas começam sabe? Você começa a pensar em outras coisas. Alguém vem falar alguma coisa, você não escuta, né? Então, é exatamente isso que aconteceu comigo agora, né? Caiu a internet, eu me desequilibrei, né? Então, nossa, perfeito exemplo, Ricardo, perfeito. Exatamente, né? Então, existe assim como dar, né? Doar, dar e receber, existe o fluxo desse novo slide aqui, o fluxo e refluxo das energias, né? Você está nesse processo. Então, se você está como doador de energia boa, e qualquer coisa que acontece, você cai desse patamar, meu Deus, né? Quanto que a gente ainda tem que se fortalecer nesse aspecto. Então é isso. Tem uma coisa legal que no slide anterior a gente não comentou, mas eu acho que em resumo, vimos que dominar outro faz o dominador se sentir poderoso e esperto, porque suga a energia vital dos que são dominados. Então, a minha opinião é o seguinte, é que não tem quem ganha e quem perde nessa história. Todo mundo perde nessa história.
Aí, a hora que a gente entra nesse lugar, não tem ganhador e perdedor. Todos perdemos. Eu acho que essa é o resumo mais claro para mim. Falar do próximo aí, a maior violência. A maior violência, né? Então, a gente já falou sobre isso, mas vamos lá. Quer dizer, os sugadores de energia escolhem pessoas que se encontram enfraquecidas, porque estão entregues a doenças físicas ou perturbadas ou ainda sendo vampirizadas, né? E que induziram a processos obsessivos. E também, eu vou citar o meu exemplo, né? Qualquer queda que você tem nessa energia, você passa a estar aberto, né, a alguém te vampirizar, né? Então, quando o médium que tem carência de energia vital, toda pessoa que tem sentimentos negativos, produz pouco fluido vital e dificulta esse fluxo. Tem carência energética vital. Portanto, ao dar um passe, o passista irá vampirizar o paciente, sugando a carga de energia vital, se ele está lá dando passe com sentimentos negativos. Então, se ele chega lá, né? Se ele chega lá na casa espírita, ele é um passista, e ele chega lá com pensamentos, né? Ele produz pouco fluido vital. Então, na hora que ele está doando, que eu passo é uma doação de energia, nada mais do que isso, né? Se você está com pouco fluido vital, o que vai acontecer? Você vai vampirizar o paciente, né? Aí o que acontece? Aquelas brincadeiras que a gente faz, né? Então você como recebedor de passe, você vai lá na casa espírita, toma o passe, e naquele dia você não se sentiu bem, então você não gostou do passista, né? Aí você fala, bom, eu não vou mais tomar passe com esse cara. E é uma realidade, né? Você passa, aí você entra na fila e você quer ir com outro passista, e não com aquele que você tomou no ano passado. Então, é muito interessante, uma brincadeira, mas é muito interessante, é o que acontece, né? Mas isso é uma realidade tão grande, tão importante, né? Porque eu gostaria de trazer a consciência de todos vocês. O mediunismo é uma coisa que a gente tem que se cercar de muita responsabilidade. Não é uma coisa assim que, eu dou passe, eu recebo espírito. Eu acho que, assim, às vezes é preferível você bloquear, às vezes você se reeducar de uma outra maneira, né, de uma outra forma. Por quê? Nós podemos fazer mal. A gente acha que não, só o fato de estar indo lá, não, se você tem toxicidade no seu pensamento, se você não tem, né, se você não cumpre algumas regras que são básicas, né, como por exemplo, no próximo slide vai colocar, né, do fumo, da bebida, etc e tal, infelizmente a gente está cometendo um desserviço. Não tem como. Não tem, é ruim? Mas assim, a gente tem que tomar consciência, porque se a gente não toma consciência de que nesses momentos, nessas situações onde eu vou me doar, vou me entregar, eu tenho que tomar alguns cuidados importantes. Então, olha que responsabilidade que tem o centro espírita, né? Às vezes a gente faz tudo muito automatizado, faz muito sem pensar e tudo mais, mas o que a gente está querendo propor aqui nesse curso é exatamente criar uma consciência plena de que se eu quero desenvolver minha mediunidade, eu preciso compreender a minha responsabilidade sobre isso. Certo, Ricardo? Certo. E o passista, então, ele não precisa ser um santo. Não. Ok? Mas no trabalho ele precisa estar... Então, ele tem que se esforçar na melhoria íntima, na reforma íntima, no aprendizado, né? Todos podemos ministrar paz. Porém, é necessário um mínimo de preparo moral, a fim de que realmente possamos ajudar, né? Então, aí entra esse próximo slide muito bom, que é o penúltimo, que é o seguinte:
doar energia com amor não nos fará falta. Entendeu? Então, se eu estou doando energia com pensamentos positivos, com emoções nobres, sentimentos nobres, né? Eu estou num processo evolutivo, cuidando da minha reforma íntima e tal, eu estou doando amor, né? Então, a gente não pode esquecer que a gente está ligado a uma fonte inesgotável. Essa fonte de energia do amor é inesgotável, né? Então, se nós estamos com a nossa carga de energia completa, não sentiremos falta quando os outros absorverem energias de nós. Pelo contrário, nos sentiremos felizes de poder doar, né? Então, se eu estou lá com a minha energia vital, como um passista, eu estou doando essa energia, eu estou doando com amor, né? Então, vou me sentir muito bem. E olha, quem está recebendo o passe também, né? Então, doar essa energia vital é muito importante, né? Quando você está totalmente, acho que nenhum de nós ainda está, mas com esse amor incondicional por tudo, otimismo incondicional, né? Que é difícil ainda, talvez no nosso estágio, mas se você está buscando isso, se você entende que é isso, né, que vai te levar a esse bem-estar, a essa energia abundante, a essa luz, poxa, você já está começando a prestar atenção nisso, né? E o último slide fala do papel do amor, né? Então, como é que isso acontece? Muitos me perguntam, acho que pergunta para o Marcelo, acho que pergunta para cada um de vocês que estão aqui, como é que a gente faz, né? Olha, gente, é muito simples, né? Quando a gente começa a apreciar a beleza, admirar detalhes das coisas, nas pessoas, a gente passa a contemplar esse princípio da emoção do amor, né? O papel do amor, ele, como diz aqui, está mal compreendido. Devemos sentir amor por tudo. Então, por exemplo, se você se interessa por uma pessoa, né? Se você se interessa por uma pessoa, pelo que você pode fazer por ela, né? Isso é amor, é uma forma de amor, né? Então, e também não é uma coisa que devemos fazer para ser bons, né? Ou tornar o mundo um lugar melhor, né? Então, quando chegamos a esse nível que sentimos as energias do amor vindo, né, do fluido cósmico, das outras pessoas, então a gente pode mandar essa energia de volta, agregada com o nosso amor, e é só desejar. É muito simples, gente, é só desejar, né? E ninguém se sentirá mais fraco por isso, porque estaremos recebendo mais energia de uma fonte inesgotável, que é o cosmos, né? Então, se ligar nessa energia provoca emoção, depois euforia, depois o amor. Então, encontrar bastante energia para conservar esse estado de amor faz bem ao mundo, porém muito mais diretamente a nós. Então, lembre-se de parar, de meditar. Alguém falou de meditar, foi o Sérgio. Meditar, orar, né? Prestar atenção nas coisas mais simples, na beleza das coisas, né? Então, pare quantas vezes for preciso para se religar, né? A religião, ela nos traz esse significado. Religião, ligar-se. Porque nós estamos aqui aprendendo e nos religando
com essa energia cósmica chamada de Deus, né? Então, permaneçamos cheios de amor, esse estado de amor. Então, essa é a maior caridade que podemos fazer, é doar amor. Então, se a nossa atividade mediúnica, se estamos doando energia, né, trocando energias numa atividade mediúnica, num passe terapêutico, num atendimento fraterno, nós estamos doando amor, né? Então, nós estamos escutando as pessoas, nós estamos dando um passe magnético, nós estamos... Isso tudo, você vai se sentir tão bem, tão cheio de paz, de energia, se você estiver com o amor dentro do seu coração, fazendo tudo isso. E em tudo, né? Eu dei o exemplo porque nós estamos estudando mediunidade, aprenda a lidar com a sua, né? Então, essa conexão feita com amor é o suficiente. É claro que a gente tem que aprender a lidar, tem que conhecer algumas coisas, algumas técnicas, tipos e tal, mas basicamente é isso, tá? Então, o nosso estudo de hoje tem uma bibliografia que eu posso mandar para vocês, claro que vou colocar no grupo esses slides. Então tem uma bibliografia de onde foi tirado essa apresentação, tá? Então é isso. E gostaria ainda de ouvir vocês, né? Marcelo, vamos provocar aí, vamos ver se alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar os nossos estudos de hoje. E aí? Então a provocação, né? Vamos fazer uma provocação. A provocação é o seguinte, né? Vocês estão conseguindo entender que a gente está introduzindo a questão da reforma íntima, ou seja, como é que estão os nossos pensamentos, como é que estão as nossas posições, se nós não queremos estar desenvolvendo a nossa mediunidade, mas nós estamos sendo, de alguma forma, bombardeados por espíritos encarnados que estão nos levando a uma situação de desequilíbrio, né? E a gente não está sabendo lidar com isso. Então, toda vez que a gente estiver sendo bombardeado por espíritos que estão encarnados e a gente não sabe lidar, a gente tem que tomar muito cuidado, né, no desenvolvimento da nossa mediunidade, porque esse é um primeiro alerta que nós damos. As pessoas acham que eu não vou resolver nada, eu preciso primeiro entender como faço a reforma íntima, começar por aí. Como eu mudo meu pensamento, como eu faço as alterações, né, daquilo que eu não consigo dominar, das minhas emoções e por aí vai. Então, vocês chegaram a essa conclusão ou ainda não? O que vocês pensam sobre essa questão de como lidar com a sua mediunidade? Vocês sabem que a mediunidade começa aqui na relação com o encarnado e não com o desencarnado? Já tinham pensado sempre nisso? Pelo menos os meus alunos antigos sabem disso, mas os novos. Eu sei. E a minha esperança é que você esteja certo, porque eu me dou melhor com os encarnados, né? O desencarnado é meio problemático. Estou tentando melhorar. Eu lembro o dia que você falou isso. Já vai uns 10, 11 anos atrás, né? Enquanto a gente não sabe lidar bem com o encarnado, né? Principalmente aqueles que nos trazem desequilíbrio, aqueles que nos trazem, né, angústia e tal, se nós não soubermos lidar, não adianta a gente querer. Continue estudando, a gente tem que estudar muito, mas não vá para uma mediúnica, não entre numa mediúnica que vai te fazer mal. Você vai fazer o serviço, vai tentar fazer o serviço e quando sai vai se sentir mal, vai se sentir esgotado, vai se sentir um monte de coisa porque não está preparado, né? Porque não está sabendo lidar, inclusive com o encarnado.
fundamentalmente como encarnado. Exatamente. Então, eu acho que são... desculpe, Sérgio, já te passo a palavra. Você tem que aprender a lidar com você, com o encarnado e depois com o desencarnado. Porque... comigo primeiro. Hã? Eu estou aprendendo a lidar comigo mesmo primeiro. Tá falhando muito aí. Região Eu vou recomendar para você, recomendar para você, Ri, comprar um fio para ligar direto do Wi-Fi, fazer por cabo, para você não ter esse problema. Que aí tem um problema de Wi-Fi aí. Então, mais alguém quer fazer algum? Dá para falar? Pode. Vai lá. Eu estou buscando, primeiro, antes eu acho que eu me deixava ser sugada, né? Porque você ouve a pessoa chorar, se gritar, brigar, fazer todas as coisas, e de repente eu não tinha coragem de parar e falar, peraí, vamos com calma. E assim, aí quando eu chegava em casa, eu estava parecendo aquela... Sabe quando você sai inteiro e volta parecendo um marimbondo? Eu estava igual. Aí você começa a ver que você tem que se blindar, você tem que aprender a você não deixar passar para você o sentimento dos outros. Então, eu estou conseguindo não ficar mais tão debilitada, ainda acontece, tá? Mas eu já estou conseguindo não me deixar debilitada da forma que me deixava. Boa. É isso aí. Mas pegue as pessoas com as quais você tem dificuldade e veja como que você lida. Se você consegue dominar. Essa é a questão. Os encarnados nos ensinam basicamente tudo que nós temos que fazer mediunicamente. Eles são a base de tudo. Por isso que eu falo. Assim, se nós não conseguimos nos entender, se nós não conseguimos suportar as nossas diferenças, né? As nossas dificuldades e tudo mais, se eu viro as costas para aquilo que me incomoda, por exemplo, pode ter certeza que são esses espíritos que vão me perseguir. Vira e mexe, eu estou rodeado desse tipo de espírito. É impressionante. É incrível. Na segunda-feira, o Glauco falou sobre pessoas difíceis. Né? Difíceis, exatamente. Né? Tá na pauta, Mas, né? Tá na pauta, né? Então, pessoas difíceis, quer dizer... Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Muito bom. Alguém mais? Podemos encerrar, então? Brilhantemente? Está todo mundo bem, né? Marcelo, todo mundo bem? Todo mundo bem. Todo mundo bem? Bem. Bem, né? Marcelo, fica um pouco aí. Tá? Fico. Preciso falar contigo. Espera aí, eu vou ler aqui eu vou ler a prece final, que na verdade não é uma prece. Espera aí, não vou embora, não. Não, cadê? A gente está aqui. Tá falando tchau, ninguém porque vai Luísa fugir. fez tchau, eu fiz tchau pelo Luísa também. Eu só fiz oi. Eu vou fazer. Vai lá, vamos fazer a prece. Bom, na verdade, eu quero ler aqui para fazer o encerramento, eu queria ler como você pode criar a vida que deseja. Aprendendo a entender, curar, libertar e utilizar a sua energia criativa de vida que brota na sua essência interior. Fazer isso, então, significa aprender a reconhecer e familiarizar-se, então, com as partes mais profundas do seu ser, incluindo as suas virtudes ou a sua luz, e também a sua escuridão interna ou a sua sombra.
que a gente vai começar a falar na próxima. Para liberar, então, a sua energia criativa, você precisa honrar o seu desejo, o seu anseio, né? Então, buscar isso dentro de você, né? A fonte mais profunda de luz, amor e vida dentro de você. Essa fonte interior pode ser muito poderosa, mais do que nós imaginamos. Aprender a aceitar que ela está lá e utilizá-la mudará sua vida para sempre. Toda criatura viva na Terra e em outras partes do universo possui uma luz ou uma essência interior única em cada um. Na verdade, ela é você. Seja você mesmo. Ser você mesmo é divino. Deixe essa essência do ser que é luz brilhar através do seu corpo, seu campo, suas dimensões e sua vida. Deixe-a brilhar no universo. Ela é infinita. Ela o conduzirá para a vida e pela vida, além dos seus sonhos mais maravilhosos. Ela o conduzirá para a sua vida, aquela com que você sempre sonhou, até onde consegue lembrar. O eu que você nunca julgou possível é aquele com que sonhou durante toda a sua vida. Essa mensagem é de um guia espiritual. Então, para mais uma vez, uma mensagem de otimismo nessa nossa caminhada, como o Marcelo acabou de falar, nessa nossa caminhada na busca da nossa reforma. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso projeto de vida. Muito obrigado. Gratidão. Obrigado a você. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Valeu, gente. Valeu. Sugestões, shows. Hã? É você mesmo.